Olá, meus amigos, vejam só isso daqui. O Estadão a serviço do STF ou contra Felipe Martins ou os dois? Vejam essa matéria aqui que saiu do Estadão esse final de semana. STF tem provas contra Felipe Martins por tentativa de golpe de Estado? Saiba o que há contra ele. Vocês já viram alguma vez uma matéria jornalística para auxiliar a acusação? É isso que essa matéria está fazendo. Mas vão cair do cavalo porque eu vou desmascarar essa fraude aqui, tá? Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia contra o ex-assessor de Jair Bolsonaro com base em provas documentais e depoimentos. Será? Será que foi com base em provas e depoimentos? Olha aqui, ó, depoimentos no plural? Tá bom, vamos lá. Brasília. Ex-assessor de assuntos internacionais da presidência durante o governo de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, tem mobilizado as discussões a respeito da ação penal da trama golpista após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, destituir e depois recuar da decisão de afastar os seus advogados da causa. O episódio mobilizou a extrema-direita. A extrema-direita? Toda a OAB do país se insurgiu quanto a isso. E, inclusive, o presidente nacional da OAB foi pessoalmente no STF se insurgir quanto a isso, tá? Não tem nada de extrema-direita não, tá? Que acusa a corte de levá-lo a julgamento sem provas. Sim, irá a julgamento sem provas da culpa e com bastante provas de inocência, eu vou mostrar. Apesar do debate virtual, olha aqui começa a sacanagem da matéria, o plano de fundo, o PIX, né? A Procuradoria-Geral da República reuniu um arsenal, uau, um arsenal de documentos e depoimentos. Cara, vocês são uma piada que implica o Martins na tentativa, um arsenal, não, eu vou quebrar alguma coisa, um arsenal de depoimentos, um arsenal de documentos e depoimentos, resuma-se, Mauro Cid, é tudo esse arsenal aí. Uma das principais provas, e eu tô rindo é de desespero, tá, e de desgosto, de raiva que eu tô dando risada, mas calma, isso aqui não vai ficar barato não, tá bom? Pode ter certeza disso. Uma das principais provas da PGR contra Martins e sua participação na reunião do dia 7 de dezembro, quando Bolsonaro reuniu o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os comandantes das Forças Armadas para apresentar uma minuta de decreto, a famosa minuta fantasma. Fantasma porque ela não existe, tá? Ninguém consegue ver. É tipo o caviar da música do Zeca Pagodinho, entendeu? Só ouvi falar, mas nunca vi. Na avaliação da Polícia Federal, o documento daria sustentação ao golpe. Ai, meu Deus, o documento que ninguém nunca ouviu falar, né? Só sai da boca, só tá na boca do Mauro Cid. Esse documento só tá na boca do Mauro Cid. De acordo com o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, para tudo aqui. Isso não é prova. Por que isso não é prova? Porque aqui, essa matéria está fazendo referência ao depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, juntado pela PGR na denúncia, dado no inquérito. Depoimento prestado no inquérito não é prova. Tecnicamente, depoimento prestado no inquérito é mero elemento informativo, mero elemento de informação. O que significa isso? Não é considerado prova. Artigo 155 do Código de Processo Penal diz exatamente isso. Prova é aquilo que se produz em contraditório judicial. Depoimento judicial é prova. Depoimento produzido no inquérito não é prova. Por quê? Porque foi produzido por uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia. Não houve contraditória e ampla defesa. Então, um depoimento em inquérito, ele não é considerado prova, porque ele não é produzido em contraditória e ampla defesa. Só é prova aquilo que é produzido em contraditório judicial. Segue comigo. Então, olha só. Segundo Freire Gomes, Martins ficou encarregado da leitura do decreto, expondo os seus fundamentos técnicos. Ah, foi isso que o Freire Gomes disse? Mentira.
Mentira. Freire Gomes nunca disse isso nem no inquérito. E ele explicou isso depois. Isso daqui é uma informação falsa, que o próprio Freire Gomes, em juízo, olho a olho, com o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que isso daqui não foi dito por ele. Contudo, na fase de oitiva das testemunhas, o general afirmou que não conhecia Martins e não teria como reconhecê-lo. Ele disse em junho deste ano que apenas afirmou à PF que um assessor leu a chamada minuta do golpe na reunião do dia 7 no Palácio da Alvorada. Exatamente isso. Foi exatamente isso que Freire Gomes disse em juízo. Cadê o arsenal de provas? Cadê o arsenal de provas? Arsenal de depoimentos. Então, olha a manipulação dessa informação aqui com relação ao Freire Gomes. Mas não bastasse, além do Freire Gomes, olho a olho com Alexandre de Moraes, dizer que não conhece Felipe Martins e que ele não estava nessa reunião da farsa da trama golpista, tá? Ele, inclusive, fez um documento à mão. Ele fez um documento explicando melhor essa situação. Olhem só, esse documento foi apresentado pelo próprio Freire Gomes. Olha só o que ele diz. Registro que, à época dos fatos, eu não conhecia o Sr. Felipe Martins. Não sabia quem era, jamais tive contato direto com ele e nunca convivi com essa pessoa. Tomei conhecimento de quem se tratava apenas posteriormente, após ampla repercussão na mídia nacional. Mesmo assim, não consigo associar a pessoa de Felipe Martins a qualquer indivíduo que tenha participado de reuniões das quais tomei parte enquanto exercia o cargo de comandante do Exército. As reuniões que mantínhamos com o então presidente Jair Bolsonaro eram realizadas via de regra com a presença restrita aos comandantes. É verdade. O próprio Mauro Cid disse isso. Eu perguntei ao Mauro Cid, essa reunião que você está falando, você estava? Ele disse, não. Ele coloca, tenente-coronel do Exército, coloca Felipe Martins na reunião e diz que nem ele estava na reunião porque era uma reunião restrita a comandantes. Como Freire Gomes disse, é óbvio que Felipe Martins nunca esteve nessa reunião. Na referida data, comparecia ao Palácio da Alvorada, convocado pelo ex-ministro da Defesa, por determinação do presidente da República. A reunião ocorreu na biblioteca do Palácio e contou com a presença dos seguintes participantes. Olha só. Cadê o Felipe Martins aqui? Cadê o Felipe Martins aqui? Cadê o Felipe? Não tá! Não tá! No depoimento que prestei, isso aqui o Freire Gomes dizendo, 2 de maio de 2004, a Polícia Federal, quando fui questionado sobre a identidade do referido assessor, deixei registrado de forma clara que não poderia afirmar de quem se tratava. Não reconheci essa pessoa como sendo Felipe Martins. O que vocês precisam mais? É esse o arsenal? Calma que tem mais presepada essa matériazinha encomendada às vésperas do julgamento. Lembre que estamos às vésperas do julgamento. Agora, o Pix em dia está começando a ser cobrado, a auxiliar na acusação. Querem manipular a opinião pública, mas eu não vou permitir isso. Aí a matéria do Estadão continua. Os registros de entrada e saída de Martins no Palácio da Alvorada entre o pós-segundo turno das eleições de 2022 e a troca de governo em janeiro daquele ano mostram que ele esteve diretamente envolvido nas articulações golpistas conduzidas. Olha isso daqui. Isso daqui é uma matéria jornalística, tá? Isso daqui não foi escrito pelo PGR, pela acusação. É inadmissível, né? E olhem como é uma matéria falsa, tá bom? Martins é citado pela PGR em ao menos 3 reuniões cruciais. Aqui eles colocam a reunião do dia 7 e a reunião do dia 9, tá? Uma dessas reuniões ocorreu no dia 9 de dezembro de 2022, quando o Bolsonaro se reuniu. Então vocês estão vendo bem? Essa matéria aqui está dizendo que Felipe Martins esteve em 2 reuniões, dia 7 e dia 9. Exatamente isso que essa matéria está dizendo, tá? Olha aqui, ó. Essa matéria coloca aqui, ó. Felipe no dia 7 de dezembro, onde o assessor leu a minuta do golpe, dia 7 de dezembro, e também 9 de dezembro.
A matéria diz que há registro dessas entradas. Mais uma informação falsa. Então, todo o arsenal que essa matéria traz é depoimento do Freire Gomes, que eu acabei de mostrar para vocês que o Freire Gomes não disse o que essa matéria está falando, e os registros de entrada. Porém, entretanto, todavia, nós fomos atrás desses registros publicados em Diário Oficial. Como é bom desmascarar essa gente. Isso daqui é a minha pinga. Olha só. Eu vou explicar para vocês, preste bem atenção nisso para não ser manipulado pelo Pix que essa gente recebe para manipular a população. Olha só. A acusação, digo, PF, PGR, disseram que Felipe Martins entrou dia 7 de dezembro e dia 9 de dezembro no Palácio da Alvorada. É isso que a acusação fala. O que eles trazem? Eles trazem um documento apócrifo. O que é um documento apócrifo? Um documento sem origem. Uma planilha que ninguém sabe quem fez. Tá? É isso mesmo. Uma planilha que ninguém sabe de onde surgiu. Não tem assinatura de ninguém, não tem data, não tem origem. E o nome do Felipe está escrito Felipe. Está escrito Felipe na planilha que eles trazem. Porém, nós, no exercício da defesa, fomos na fonte. Qual que é a fonte? Tá aqui, ó. A fonte é essa aqui. Isso aqui. Presidência da República, Gabinete de Segurança Institucional. Esse documento aqui é o que está publicado em Diário Oficial da União. E olha só uma coisa que essa matéria não quis dizer, tá? E aqui está a cereja do bolo. Diferentemente do documento que a PF e a PGR trouxeram, esse documento que nós trouxemos ao processo, nós defesa, veja só, a má-fé da acusação. Eles tinham acesso a esse documento, mas não trouxeram. Eles trouxeram um documento que ninguém sabe de onde surgiu, tá? Nós fomos atrás desse documento. Esse documento é um documento que foi juntado pelo GSI já do Lula em 2023 no Diário Oficial da União. Esse documento foi juntado no Diário Oficial da União em 2023, no dia 8 de janeiro de 2023. Já era o Lula já tinha tomado posse. Ou seja, se esse documento aqui fosse falso, teria sido falsificado pelo Lula. Porque esse documento foi juntado no dia 8 de janeiro de 2023. Lula já tinha tomado posse. Esse documento é juntado no Diário Oficial da União, no governo Lula. Se houvesse falsificação, quem teria falsificado teria sido o governo Lula. Vamos nas duas datas de registro de entrada do Palácio da Alvorada? Olha só, vamos lá. Vamos lá. Dia 7 de dezembro. Diz o GSI que no dia 7 de dezembro... Opa, cadê o dia 7 de dezembro? Cadê o dia 7 de dezembro? Não tem entrada no dia 7 de dezembro? Pois é. Cadê? Não, dia 6 tem. Dia 6 tem, ó. Braga Neto, Onyx, olha só, dia 6. Dia 8, Cid. E dia 7? Dia 7 não tem entrada no Palácio da Alvorada. Jeffrey, da onde surgiu essa data do dia 7? Ninguém sabe. Ninguém sabe da onde surgiu essa data. E eu já mostro pra vocês. Vamos seguir. Jeffrey, onde estava Felipe no dia 7? Nós, da defesa, trouxemos prova do Uber do Felipe que ele não esteve no dia 7 no Palácio da Alvorada. E nós trouxemos prova da geolocalização do celular do Felipe, que ele não esteve no Palácio da Alvorada no dia 7. O que prova, com esse documento oficial do governo Lula, que de fato ele não esteve no dia 7 do Palácio da Alvorada. Será que a acusação não tinha o Uber e a geolocalização no celular do Felipe? Claro que tinha. Por que não juntaram? Porque senão ia dar problema com as datas. Esse é o primeiro ponto. Olha o arsenal de provas. Quem que tem? Eu tenho o arsenal de provas. Mas tem mais uma data, não tem? Tem dia 9. Cadê dia 9? Mostrem pra mim. Cadê o dia 9? Da mesma forma, não tem o dia 9. Jeffrey, esse documento é falso. Então foi falsificado pelo GSI do Lula. Que nessa data aqui, esse GSI que juntou esse documento no Diário Oficial da União, já é o famoso G Dias, tá bom? Do Lula. Não tem dia 9. Tá, onde estava Felipe Martins no dia 9? O Uber do Felipe Martins, que nós trouxemos aos autos,
prova que no dia 9 ele não foi no Palácio da Alvorada. A geolocalização do celular do Felipe Martins, que nós trouxemos, prova que no dia 9 ele também não esteve no Palácio da Alvorada. E daí? Cadê o arsenal de provas que essa matéria traz? Essa matéria foi feita com essa finalidade, de induzir a população a erro. Para não restar nenhuma dúvida, vamos ouvir diretamente da boca do Mauro Cid, então? Coronel Mauro Cid, o senhor se recorda das datas das reuniões? Por favor, réu colaborador. Não, senhor. O senhor colaborador deu alguma data com precisão em sua delação? Por favor, senhor Mauro Cid. Não, senhor. E daí? Da onde surgiram essas datas? Ninguém sabe. É disso que se trata. Então peguem essa matéria do Estadão e rasguem, tá? Porque a PF não trouxe provas contra Felipe Martins, a PGR não trouxe provas contra Felipe Martins. O que o Mauro Cid disse, tanto nas 11 versões da delação, como em juízo, não tem nada contra Felipe Martins, e essa matéria do Estadão veio manipular a informação. E eu trouxe aqui para vocês. Todas as provas que existem no processo são favoráveis ao Felipe Martins e a maioria delas foram trazidas pela defesa, porque a investigação não quis investigar. Ou melhor, devem ter investigado sim, viram que Felipe Martins é inocente e omitiram as provas porque querem acusar e condenar um inocente. Aqui está, desmascarada a investigação, mais uma vez, a PGR, e essa matéria ridícula. Vocês ouviram da boca do próprio Mauro Cid. Então, gente, mais uma vez, tivemos que desmascarar esse regime que está tentando de todas as formas acusar um inocente. Felipe Martins é gritantemente inocente, todo mundo já sabe disso. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado de Felipe Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.